Não permita, igreja, que o medo fale mais forte do que Deus, do que a palavra de Deus. O Simão começou a andar sobre o mar porque Jesus falou para ele, venha. E ele foi e, focado em Jesus, estava seguindo. Mas depois que surge o medo entra na história, ele tira os olhos do Senhor, ele afunda. Então nós temos que aprender que descansar é permanecermos com os olhos no Senhor, ouvindo, crendo, se alimentando dele e realmente dando honra a Deus. Quer dizer, gastar tempo ouvindo, lendo, buscando conhecimento de Jesus. O foco em Jesus é a nossa salvação hoje. O salmista sabia disso e ele aprendeu que todas as vezes que a calamidade viesse, chegasse, ele tinha que correr para esse abrigo, esse refúgio, esse local de descanso, e ali ele passaria. Não importa se foi 1 ano, 2 anos, quanto tempo está sendo a tribulação, está sendo a luta, você segue a sua vida com a alma em paz, com a alma descansada. Então, isso fazia com que o salmista realmente se sobressaía. Irmãos, a Bíblia toda, Deus bate em cima desse assunto, porque Deus sabe que o povo dele não pode se abrir para o medo. Vamos ler alguns versículos onde Deus, ele foca, aviva essa revelação em nosso coração. Primeiro versículo, vamos ler aqui, Filipenses, capítulo 4. Vamos ver o que o Espírito Santo nos diz. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Isso aqui é um versículo que você deve anotá-lo aí, fazer uma marcação na sua Bíblia, se tira um print, porque isso aqui você tem que ter ele para todos os momentos, para você não se esquecer. Olha o que o Espírito Santo diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então não existe nada no entendimento de Deus que deva tirar a sua paz. O medo é a raiz de toda inquietude, preocupação, estresse. Medo da morte, medo de não vencer a batalha, medo do futuro, medo de enfrentar as batalhas da vida, medo de estar doente, medo de enfrentar uma enfermidade, de enfrentar as agruras do dia a dia. O medo é a mãe, o medo da morte, né? É a mãe de todos os medos, na verdade. Mas ele está dizendo, seja qual for o medo, qual for a circunstância, qual for a situação, não andeis, não estejais inquietos por coisa nenhuma. Mas isso aqui, a gente tem que se preocupar com isso, pastor Hugo. Não, Deus nunca nos escondeu, está lá no Salmo 91. O mal está lá, mas ele está dizendo, foque no bem. Põe os seus olhos no lugar de segurança que Deus criou para você se esconder, na palavra dele, que saiu inclusive da boca de Deus e que não pode voltar para ele vazia. Você ouviu que Deus não pode mentir, é impossível que ele minta. Deus está falando, o mal existe, mas os nossos olhos, o nosso foco tem que estar no bem, ou seja, no que Deus falou com você. O foco tem que ser sempre esse. O inimigo não pode estar exercendo um papel de mais influência na minha vida, ou seja, eu acredito mais no que ele faz, no que o inimigo mostra, do que no que Deus está falando, no que Deus está mostrando. Por isso ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, seja o que for, em qualquer setor, em qualquer área da sua vida, nada é maior do que Deus. Nada que o mal possa trazer, o diabo possa trazer, possa surgir, seja qual for a oposição, jamais conseguirá avançar adentro e nos tocar lá dentro do esconderijo do Altíssimo. Para entrar lá no esconderijo do Altíssimo, tem que passar, Jesus falou, pela minha mão e pela mão de meu Pai, Jesus falou. Jesus disse, as minhas ovelhas estão na minha mão e também na mão de meu Pai, 2 mãos poderosas. A mão do Filho já é suficiente, sim ou não? Existe alguma força no universo capaz de transpassar Jesus para nos atacar lá dentro? E aí depois ainda tem a mão de meu Pai, que Jesus fez questão de dizer, as minhas ovelhas estão na minha mão
e na mão de meu Pai, que é maior do que todos. Diga graças a Deus.